Estação X, sábado por volta de meio-dia, dia 23, um sábado de setembro de 2016, aqui novamente mais um rastro químico. Nós já filmamos um, dois, esse é o terceiro e tem mais um no horizonte que já aconteceu por volta das 8 da manhã, 9, mais um rastro aqui. Essa direção entre o norte indo em direção ao sul aqui. Novamente, observe o rastro químico cruzando bem o zênite. O sol aqui é de meio-dia. Tem esse rastro entre o norte, praticamente o norte, e o norte e o oeste, noroeste, e em direção ao sul, sul e o leste. Mais uma vez filmamos e o céu continua, claro, cada vez mais embaçado. Temos uma nuvem já se formando, observem. Vão tentar provocar tempestades, nuvem cumulonimbus, nimbus estratocúmulos, enfim, para delírio dos classificadores de nuvens. Eles devem rir às pregas com esses classificadores dessa ciência classificadora, compulsiva de classificação de nuvens. E eles produzem muitas nuvens que os cegos estultos não enxergam, porque estão vidrados em classificação. Claro que é uma classificação para desculpar e justificar, inclusive a geoengenharia climática, porque dinheiro eles têm para tudo que é tipo de ciência e cientista. Nós precisamos de uma nova ciência, uma ciência crítica, uma ciência que tem os dois olhos abertos, né? Se isso for possível, porque essa atual é uma ciência financiada pelas elites do mundo, que tem grana. Você, por acaso, tem dinheiro, tem grana, tem renda para fazer ciência por si mesmo, por conta? Mal temos mínimo de salário e sobrevivência para conseguir ter um pouco de trabalho digno, verdadeiro trabalho, que o verdadeiro trabalho é um trabalho químico, é um trabalho que a pessoa se realiza como um todo. Para os estultos, isso é apenas nada mais do que rastro de condensação normal, num dia quente desse, e praticamente baixo. Veja que o rastro é bem baixo, é quase que dá para pegar com a mão. E ainda dizem que isso é condensação. Eu que sou ignorante em história de jato e avião, pela madrugada. Lá outro rastro cruzando nessa direção do nascente do sol, mas é sempre aqui no momento do norte para o sul. Logo à tarde, possivelmente, vão fazer outro tipo de cruzamento para fechar o espaço e provocar tempestades. Mas a história mudou desde que se implantou gradativamente sedes da Estação X, que começou com o nosso mentor, não é? O Neger Correia. Ele se mudou do Rio de Janeiro para... Já falamos isso, mas sempre tem novos que veem os vídeos, então ele se mudou para o Rio de Janeiro em busca do conhecimento da ciência desde o início, nessa cidade de São Paulo, Araraquara, com o cientista médico Frederico Demarco. E ele criou ou resgatou a história da Estação X, que é uma história antiga de resistência ao nazismo, às manipulações climáticas. E o Dr. Frederico Demarco estudou como se manipula o clima, e essa ciência foi tomada, não foi impropriamente, como sempre. Ele não se preocupou em patente, mas os caras de grana não perdoam. Afinal, eles têm o poder e o interesse de manter o poder. As grandes massas perdidas se multiplicam de maneira caótica e isso ameaça realmente
o poder, principalmente através de regimes democráticos. Eles preferem manter tiranias, terrorismo e pseudo-democracias estatais no mundo. Até o comunismo é uma ótima, porque você emprega um partido, uma elite de partido para comandar o povo. Nós sabemos que os grandes magnatas investem, seja na direita, seja na aparente esquerda, né? Porque comunismo é uma, vamos dizer assim, né? Uma consequência do capitalismo, do extremismo capitalista. Marx criticou o capitalismo, mas a solução encontrada foi mais uma tirania pseudo-estatal, né? Porque não é democrática, não é pluralista, não realmente criam castas de poder. Mas o capitalismo de Estado também serve para controle das populações e comprar partidos, essas estruturas piramidais de partidos. Nós tivemos aí agora, evidentemente o Brasil não tinha essa experiência de esquerda no poder, tivemos e vimos o que acontece. Pessoalmente, eu pessoalmente sempre votei no PT, não pelo Lula, não sou realmente assim fã do Lula, mas era o que tinha como alternativa ao capitalismo, ao entreguismo, melhor falando, o capitalista entreguista que governa de quatro para as grandes potências, especialmente o nosso grande irmão do norte e suas espionagens. Então, eles governam de quatro, entregando como está acontecendo. E o Lula, o PT, eles começam na esquerda, tem muitos pseudo, né, que tinham esquerdistas, tipo Fernando Henrique Cardoso, que começaram com a esquerda e depois se venderam. Né? Eles valorizam, vamos dizer assim, né? Eles valorizam a figura deles e depois se vendem para a direita. Começam para a esquerda e se viram para a direita. É típico, né? E nós tivemos esse governo que trouxe algumas mudanças, muitas vezes populistas, não houve resgate grandemente, não tinha um projeto profundo de mudança de reformas do sistema como estava e decaiu. Né? Então, novamente, a esquerda, o PT especialmente, e todas as esquerdas fazem isso, né? Eles começam pela esquerda e vão para a direita. A ambição pelo poder é muito grande. Então, por exemplo, na minha percepção, o PT, o Lula, jamais deveria ter concordado, mas nem de longe, com picaretagens e tramóias, né, com o poder, desviando dinheiro para o partido, para si mesmo, ou para os companheiros, ou para ampliar o PT. Nunca deveria ter sido feito isso. Eles caíram na armadilha da mosca azul do poder. Está aí. Agora, ou seja, o poder não deveria ter sido, vamos dizer assim, o principal desejo, a principal agenda do partido, não. Afinal, ele conquistou da primeira vez, o Lula, o PT, através de muita gente que nunca foi da esquerda, mas votou com o coração. E agora odeiam também com o coração o Lula, odeiam de morte, inclusive. Não é? Nós vemos gente que tinha essa esperança de uma mudança praticamente, vamos dizer, mágica. Mas o PT e o Lula se entregaram ao inferno, que é manter o poder pelo poder, custe o que custar. Jamais. Deveriam ter feito o máximo possível de um governo como eles levantaram o Brasil na primeira eleição do Lula. Jamais, mesmo que perdesse, mesmo que não tivessem dinheiro para arcar com novas campanhas, jamais deveriam ter feito isso, nunca concordado com a picaretagem,
a maracutaia, como o Lula mesmo fala. É isso. Então, muita gente votou numa esperança de um novo mundo, de uma nova política, e se desencantou muito, muito, e perdeu agora cada vez mais a classe média, e muita gente que era da esquerda mudou completamente e se tornou de direita por desencanto. Mas a história não para e a dialética não termina, por mais que os donos do poder queiram eliminar a dialética, porque a própria existência é dialética, a existência é movimento espiral dialético. Infelizmente ou felizmente, nós estamos sofrendo agora no Brasil esse desencanto em relação aos partidos de esquerda. Mas fica a lição, fica a lição para o Brasil inteiro, para as classes populares, trabalhadoras, para as classes médias. Não odeiem o Lula dessa maneira, ele é apenas um político que mexeu com o coração, mas é praticamente, na minha sensibilidade, é o mais humano de todos os políticos viáveis. Temos Ciro Gomes, que também é um político de esquerda e de muita experiência, mas, como se diz, tem um partido podre. Infelizmente o velho Brizola saiu cedo demais e o PDT se perdeu, votou inclusive a favor do impeachment da presidenta eleita Dilma. É uma tristeza. Mas o Brasil não para, não será Brasil com Z. O Brasil, por mais que as elites mundiais queiram agora fazer do Brasil uma reserva, um refúgio, uma reserva técnica de refúgio em relação, se houver ou está, vamos dizer assim, no âmbito mundial, a Rússia, a China, Estados Unidos, a Coreia do Norte, todas as complicações de ISIS, terrorista, Estado Islâmico, islamismo, estão na Turquia, estão levando o mundo a uma terceira guerra, mas será uma guerra no hemisfério norte, uma guerra relâmpago nuclear. E o Brasil é considerado, segundo muitos experts, inclusive militares, como uma área de reserva no caso de um conflito atômico na América do Norte e no hemisfério norte. Continuamos aqui no Brasil com S, pela Estação X de Castro, como existem muitas sedes pelos Brasis e regiões do Brasil. Amigos da Estação X, simpatizantes e especialmente novos que não sabem, como eu não sabia, sobre a agenda da geoengenharia climática mundial. Bom domingo e esperamos que setembro termine e outubro recomece com, vamos dizer, novas esperanças e novas perspectivas. A luta é permanente, porque a existência é um movimento espiral, vamos dizer, holístico, não é determinado por uma esquerda ou por uma direita, mas é uma plenitude, pelo bem ou pelo mal. Estação X, Castro, Paraná, Brasil.